Olá, seja bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E nesse finalzinho de ano, estamos reapresentando algumas edições especiais do programa. Debates importantes, análises de assuntos que mexem com o seu dia a dia. Reveja agora o programa em que eu recebi os vereadores Paulo Fiorilo, do PT, Claudinho de Souza, do PSDB e Toninho Vespoli, do PSOL. Do meu lado direito, ele integra a Comissão de Educação da Câmara Municipal e ele é vereador pelo PSDB. Vereador Claudinho de Souza, seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Cumprimentar aqui os companheiros, o segundo e o terceiro melhor vereador aqui dessa casa. O Paulinho é o segundo melhor vereador aqui da casa, o Toninho é o terceiro melhor vereador aqui dessa casa, aos telespectadores que nos prestigiam e a toda a produção do programa. Muito obrigado, vereador. Ao lado do vereador Claudinho de Souza, ele é vereador pelo PT e ele é o vice-presidente da Comissão de Finanças. Uma grande honra que eu recebo o vereador Paulo Fiorilo, do PT. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo convite, saudar aqui também os nossos vereadores, Claudinho, o Toninho Vespoli e os telespectadores da TV Câmara, em especial aqueles que nos acompanham hoje. Para fecharmos o time do Clipe em Eletrônico, como bem adiantou os vereadores Claudinho de Souza e Paulo Fiorilo, ele é vereador pelo PSOL, ele também integra a Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Toninho Vespoli, do PSOL. Seja bem-vindo, vereador. Agradecer a equipe por esse convite. Queria também cumprimentar os vereadores Paulo Fiorilo e o Claudinho de Souza e um abraço carinhoso a todos que estão nos assistindo nesse momento. Legal. Bem, você que acompanha a TV Câmara pelo canal 7 da NET ou então pela internet, pelo câmara.sp.gov.br/TV Câmara SP, como funciona o Clipe em Eletrônico? Os jornalistas aqui da TV, eles fazem uma seleção, uma compilação das principais notícias, o que saiu nos impressos, o que saiu nos portais de notícias. Os vereadores fazem suas análises. Eu sempre digo que de vez em quando eles concordam, de vez em quando eles discordam, mas você aí em casa que faz a sua avaliação deste debate democrático, tá legal? Bem, eu estou com a primeira notícia, notícia de número 1, saiu no estado de São Paulo, tem manchete no ar. Com 693 mortes e 5 casos graves por dia, país bate recorde de vítimas por dengue. Um breve destaque dessa notícia que saiu no Estadão: o número de óbitos em 2015 é 70% maior do que o registrado no mesmo período no ano passado. O recorde de mortes foi alavancado pela epidemia no estado de São Paulo, onde 667 mil pessoas foram infectadas. Do total de brasileiros que morreram neste ano por causa da doença, 58% viviam em cidades paulistas, o equivalente a 403 óbitos. Eu começo essa rodada de análises com o comentário do vereador Claudinho de Souza, do PSDB. Vereador, a dengue continua sendo um problema e o verão está chegando. Esse assunto eu acho que ele já cansou. Eu acho que o governo, em todos os seus níveis, municipais, estadual, o federal, tem feito um trabalho exemplar com relação à orientação, a intervenções de pulverização lá com os inseticidas, a visita nas casas. Agora, eu acho que o povo tem que tomar consciência da sua parte. Enquanto o cidadão ele não se preocupar e ter o valor, o desastre que causa isso, para o nosso país, porque isso implica em despesas absurdas depois da pessoa acometida da doença. É um dinheiro gasto que poderia ser evitado, poderia ser gasto em outras coisas se a população fosse mais zelosa, inclusive no seu entorno, não só na sua casa, mas no seu entorno. Eu acho que a grande responsabilidade para que a gente tenha esses números menores é a população. O governo, em todos os níveis, eu acho que tem feito seu trabalho. Perfeito. Antes de passar a palavra para o vereador Paulo Fiorilo, do PT, eu quero compartilhar com você que está em casa e também com você, vereador, uma informação. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou e vigora desde sábado a lei que permite a agentes sanitários entrar à força em imóveis particulares para combater a dengue. Ontem ele destacou que a medida será usada somente em casos extremos. Vereador, seu comentário. Não, primeiro é importante ressaltar que o vereador Claudinho tem razão. Por um lado, é preciso que a população ela tome consciência de que se ela não cuidar da sua caixa d'água, das suas flores,
se ela não se preocupar com locais que podem acumular água. Nós vamos ter dengue, e não só dengue, porque nós também podemos ter outras doenças em função disso. A febre chikungunya é um outro problema grave. Então, eu acho que também é preciso que o cidadão ganhe essa consciência. Para isso, vereador, o poder público tem que fazer a sua parte. Eu acho que as campanhas de prevenção precisam ser feitas. Eu acho que tem sido feita. Não tem, mas eu acho que nós precisamos começar agora com mais antecedência. Eu acho que nós temos que envolver os 3 entes federativos, tanto o Estado, a União e os municípios. Porque a dengue está no município. Né? E se a gente não Está tiver... na rua, né? Está na rua, na casa ao lado, na sua casa. Se a gente não tiver essa preocupação, nós podemos aumentar essa estatística. E pior, a estatística é só até agosto. Nós não temos ainda a estatística do ano todo. A gente está fazendo uma comparação de janeiro a agosto de um ano com o outro e percebemos o aumento. Em São Paulo, no estado, a gente tem 403 óbitos. É inadmissível isso. Com relação à lei aprovada, aliás, é também uma contribuição dessa casa, a lei foi aprovada, o prefeito sancionou, e ela prevê 3 questões importantes. A primeira é a campanha de conscientização para que ela continue. A segunda são as visitas nas várias regiões, com pulverização, com a prevenção, para que a gente não tenha. E a terceira, nos casos extremos, onde você tenha um terreno fechado, ou onde você tem uma casa em que o proprietário não desapareceu, ou mais ainda, naqueles casos em que o proprietário não quer permitir a entrada, a lei estabelece que é possível, com auxílio policial, lavrando alto, com todas as medidas para não ferir a Constituição Federal, que o agente entre naquela casa para a prevenção. Isso tem mais uma importância grande, principalmente numa cidade como a nossa, com mais de 3 milhões de imóveis e muitos, possivelmente você conhece alguns, que estão fechados, que você não sabe se tem foco de dengue lá dentro ou não. Vereador Toninho Vespoli, ações do poder público somado com o cuidado do cidadão, do munícipe. Esse é o caminho? Eu acho que é o caminho. Eu acho que assim, a responsabilidade é de todos, de toda a sociedade, né? E eu acho que então por isso que a gente tem que fazer mais programas educacionais para a gente conseguir realmente chegar até a população e conseguir conscientizá-la. Agora, tem uma questão que eu acho que é do poder público. Assim, se a gente vê que aumentou bastante o número de incidência de pessoas com dengue, até chegando ao óbito, assim, o que aconteceu do ano passado para esse ano, o que aconteceu dos anos anteriores? Então, assim, eu tenho conversado com o pessoal da zoonose e a gente percebe o seguinte, o que eles me falam? Poucas pessoas trabalhando para fazer o serviço de pulverização na cidade. Eu mesmo fui até em São Mateus, no Jardim Santo André, na rua Professor Jassanã Altair, se eu não me engano, só naquela rua 3 casos de dengue. E assim, e isso está relacionado com várias questões, porque lá na frente passa um córrego, tem uma parte lá que é beirando o córrego, as pessoas acabam jogando lixo, a prefeitura não vai lá, não carpe o mato. Então, às vezes, fica algum objeto lá que, quando chove, acaba detendo água limpa e ali acaba aspirando um foco de dengue. Então, eu acho que tem várias associações. Tem a questão da limpeza dos terrenos públicos, a questão da poda de mato, né, que isso ajuda, e isso tem a ver com o poder público. Então, assim, eu acho que tem a questão, então, de conscientização da população, mas eu acho que tem uma parte do poder público que, no meu ponto de vista, ela talvez não fez os investimentos necessários como precisava para evitar o que aconteceu. E isso eu estou falando aqui do nível municipal, quem está no município, mas eu acho que também tem a responsabilidade do governo estadual e também da esfera nacional. Vereador, eu acho que tem. Nós estávamos falando do acesso a propriedades, né? Casas fechadas, autonomia do poder público. Eu acho que devia ir mais além. O governo devia pensar o seguinte: a minha casa foi detectada no ano anterior com a presença das larvas do inseto. E aí eu fui notificado, fiz a limpeza. Aí no ano seguinte eu estou lá outra vez com o mesmo problema. Quer dizer, eu acho que seria, pelo que custa você consertar o que a doença provoca, como se o poder de público repente agendasse você um penalizasse. A tua casa foi pega, você teve a orientação e você não pode mais reincidir, entendeu? E prever para o dono do imóvel que ele poderá ser multado se reincidir na falta de zelo, porque essa contribuição, a pequena multa de repente atribuída a ele, se ele for zeloso, ele não vai ser penalizado. E o que isso representaria de economia
o Estado, né, para o poder público é muito grande. Doutor Claudinho, se o senhor concordar, tem um projeto de minha autoria que está tramitando na casa que propõe evitar locais em que haja depósito de lixo, de materiais que podem acumular água e tal. Talvez a gente pudesse adendar, se o senhor tiver concordando, se quiser ser coautor do meu projeto, a ideia de que a gente tenha também nesse projeto de lei a possibilidade do poder público verificar as casas, se elas são reincidentes ou não, e em caso de reincidência, ter algum tipo de penalidade. Não acho que a gente tenha que penalizar imediatamente, a gente podia fazer a conscientização e aí acompanhar. Advertir. Exatamente. Avisar. Porque o projeto de lei esse que a Câmara aprovou de minha autoria, eu acho que ele dá uma contribuição, mas ele ainda não é o todo. Então tem um outro tramitando que é especificamente para as áreas, como lembrou o vereador Toninho Veste, não é só os córregos, né? Eu conheço a região do Jardim Santo André, mas você tem problema com, por exemplo, pneus que são jogados de forma irregular. Você tem carcaças de veículos que são abandonados. Todos esses lugares acumulam água e podem ser focos do mosquito da dengue, não só da dengue. Então acho que a gente, se o senhor concordar, para eu me apropriar dessa ideia, porque ideias são coisas importantes e valiosas, a gente inclui nesse projeto da dengue. Vereador. Mas eu só queria O senhor também pode ser coautor. Eu só queria fazer uma reflexão. Eu acho que as pessoas, quando vai para uma reincidência, tem que ser penalizado. Mas a gente também tem um outro lado. E quando o contribuinte paga os seus impostos e o poder público não consegue desenvolver a política pública necessária para impedir aquilo. Ou seja, no caso aqui, a epidemia da dengue em algumas questões. Então, assim, o que fica para a população? Quando a população deixa de fazer sua obrigação, ela é penalizada. E qual que é a responsabilidade do poder público? Então, eu toparia uma lei dessa, desde que também que a prefeitura também, o gestor público seja penalizado caso ele também não cumpra o seu dever. Porque senão fica parecendo que a gente, como entidades públicas que somos, né, de instituições, a gente sempre joga nas costas da população. A penalização sempre o seu imposto, algum tipo de taxa ou algum vereador, tipo de... Eu queria fazer uma sugestão, talvez a coautoria pudesse se dar dessa forma. Que a gente pudesse também estabelecer no projeto que os pontos de focos do ano em questão serão divulgados para que a gente possa comparar com o ano seguinte, e com os anos seguintes, inclusive para poder dizer, olha, aqui a responsabilidade não é do munícipe, ela pode ser do poder público, ou municipal, estadual. Então não tem problema, eu acho que a gente poderia ter mais um elemento nesse projeto para poder dar transparência aos locais, porque isso ajuda. Pode ser casa, mas pode ser um espaço da própria prefeitura ou do governo do estado. Ou uma escola. Um carro abandonado no meio de uma via. Porque nós temos vários aspectos. E aí fica mais fácil, inclusive, para poder cobrar a responsabilidade. Então, se o senhor concordar, eu estou incorporando mais uma ideia do vereador e a coautoria. Tenho pleno acordo. E essa é a ideia, né, do clipe eletrônico, que dessa discussão saiam boas ideias. Certamente. Já saíram duas. Exatamente. Eu quero destacar um outro ponto que saiu, foi manchete inclusive, num jornal americano, o New York Times, é a notícia 9, tem manchete no ar. New York Times diz que Haddad provoca tratamento de choque urbano em São Paulo. Há dezenas olha só, a matéria do domingo último do jornal americano afirma que o prefeito está desafiando a supremacia do automóvel. Eu fiz um rápido destaque do que saiu no New York Times. Olha só. Há dezenas de anos, as autoridades transformaram a megacidade num caso de estudo por seu crescimento desordenado. A classe média está, em grande parte, entrincheirada atrás dos muros dos condomínios. Mas agora, um grande movimento liderado pelo prefeito está conseguindo algo antes considerado impossível, desafiar a supremacia do automóvel, diz a reportagem do New York Times. O prefeito empreendeu o equivalente a um tratamento de choque na tentativa de reduzir os congestionamentos de São Paulo. Suas iniciativas desencadearam um violento debate sobre mobilidade. Claro que a matéria é muito mais longa, muito mais extensa, mas eu achei curioso e por essa razão trouxe para esse debate. Vereador Paulo Fiorilo, essa rodada eu começo com o senhor. É por aí? O senhor entende que trata-se de um tratamento de choque ou o jornal norte-americano pesou demais? Não, acho que o jornal norte-americano constatou a realidade em São Paulo. Ao longo dos últimos anos, nós não tivemos nenhum prefeito
que tratou da questão da mobilidade como o prefeito Fernando Haddad tem tratado, tanto do ponto de vista das ciclovias e ciclofaixas, da exclusividade de faixas para ônibus. Essa é uma lógica que é sempre muito difícil. Possivelmente os gestores anteriores tiveram uma preocupação que não é essa, até pelo impacto que pode causar. Você tem críticas da oposição, dizendo que para que fazer ciclofaixa. E nós temos percebido, eu em especial, mas acho que os vereadores aqui que andam pela cidade devem ter também percebido, a adesão do uso da bicicleta. Faixas que não tinham nenhuma bicicleta usando aquele espaço, hoje a gente já percebe vários ciclistas utilizando. E eu não estou falando só do centro, estou falando do centro, mas estou falando também da periferia. Você tem regiões na cidade, São Miguel, por exemplo, é uma região em que muita gente utiliza de bicicleta até para ir para o transporte coletivo, o caso do trem. Então, essas mudanças, elas priorizam outro tipo de transporte em detrimento do carro. Agora, é claro, nós não podemos fechar os olhos para uma frota como tem a de São Paulo, mas precisamos dizer que a maioria utiliza transporte coletivo e pode também utilizar o transporte individual. Portanto, na minha opinião, de fato é uma revolução que vai ser contestada, sempre é contestada pela oposição, mas é a melhor forma de enfrentar esse debate que é tão difícil para uma megalópole como São Paulo. Perfeito. Agora eu passo para o vereador Toninho Véspoli. O senhor já observou mudanças substanciais no dia a dia em decorrência dessas mudanças, em especial das ciclovias? Ou o senhor acha que estamos no processo de observar mudanças substanciais? Ainda não estamos nesse momento? Eu acho que na faixa de ônibus, sim, você já percebe uma mudança bem razoável. Talvez nas ciclofaixas, eu acho que é um pouco mais lento, porque você está mudando paradigmas, está mudando culturas, né? Então, assim, você não faz isso de uma hora para outra, né? Eu sei, assim, que, por exemplo, nós podemos ter críticas à questão de como é implementado as ciclofaixas ou, de repente, o preço do quilômetro da ciclofaixa, mas, para mim, isso é secundário. Né? Apesar de eu achar de alguns erros de implementação ou algumas questões mais pontuais, o importante é ressaltar que nós temos que ter várias matrizes de mobilidade urbana. Então a gente tem que ter, sim, incentivar ciclofaixas, tem que aumentar a quantidade de faixas de ônibus, né? Outro dia mesmo aconteceu aqui nessa casa, uma audiência pública onde os comerciantes lá da Mateu Bem vieram reclamando sobre a questão da faixa de ônibus lá em São Mateus. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quantas pessoas usam carro nessa cidade? 30%. Ou seja, se 30% está usando o carro nessa cidade, mas qual que é fisicamente o espaço que esses carros usam, ocupam na cidade? É desproporcional. É desproporcional. E mais ainda, quais são os investimentos que a gente faz para a mobilidade, para o transporte individual, que seja o carro, e quanto que você coloca do orçamento realmente para transporte de massa ou outros modais, como o caso da ciclofaixa ou a faixa exclusiva de ônibus. Então, eu sempre já falei isso aqui uma vez, infelizmente, parte da sociedade aqui paulistana critica o Haddad pelo que ele faz de bom. Que eu acho que isso são coisas boas que não deveriam, no meu ponto de vista, ser criticadas. Eu posso ter outras críticas ao governo Haddad, como que é o tratamento das pessoas em situação de rua, como que operaciona aqui a saúde na cidade de São Paulo, ainda que por conta das UESs, que a gente não consegue ter controle sobre essas UESs, mas não dá para criticar o Haddad, eu acho, pelas coisas boas que ele está fazendo. Vereador Claudinho de Souza, eu me lembro que muitas pessoas criticaram essa gestão em função da implantação do programa das ciclovias e ciclofaixas. Mas aos poucos me parece que a gestão tem feito alguns ajustes. E saiu hoje no G1, ou ontem, não tenho certeza, que a Prefeitura cria uma cartilha para ciclistas, para tentar regular ou regulamentar algumas das atividades dos ciclistas. Qual é a avaliação do senhor? Olha, eu acho que a mobilidade, a utilização da bicicleta, ela é a solução ao longo dos anos. Da forma como foi implantado em São Paulo, eu acho que foi totalmente equivocada. Uma ciclofaixa a um preço extremamente absurdo, com a qualidade questionável. As faixas que foram pintadas na freguesia do Ó ligam lugar a lugar nenhum. Então tá lá, não sou eu que estou falando. Você pega a Avenida Petróleo Portela e segue pela ciclofaixa e ela termina na Edgar Facó, que é o trânsito absurdo de quem vem lá de Pirituba. Então, eu perguntei ao CET,
qual a finalidade dessa faixa? Você chega aqui e aí vai para onde? Ele falou, não, agora ainda não vai para lugar nenhum, mas no futuro vai. Eu falei, não, eu quero saber agora, porque isso trouxe um transtorno para todos os comerciantes da Avenida Vinícius Petrônio Portela, porque não pode mais estacionar, ela é no meio da faixa, é no meio da avenida. Houve lá um movimento muito grande dos comerciantes. Eu falei, não, mas é o futuro, isso é o futuro. Não, eu quero saber agora, para onde vai a faixa? Aí o CET me explicou, a Rua da Balsa, sai da Edgar Facó e termina no muro, na Avenida Santa Maria, no muro, literalmente no muro. E tem tantos outros exemplos como esse. Então, não, mas é que nós estamos fazendo essas faixas que vão ter uns viadutos que vão passar por cima do Rio Tietê, especificamente para ligar essas faixas a algum lugar. Tá bom. Então, por que não fazer primeiro os viadutos e deixar o transtorno para a via local depois que o viaduto estiver pronto? Porque agora o transtorno está lá no bairro, você tem um monte de problemas por conta das ciclofaixas e elas não são operantes porque falta esse viaduto. Quem garante que o próximo governo vai fazer esse viaduto? E os prejuízos que estão acontecendo agora lá, quem é que vai pagar? Então, eu acho que teria sido inteligente implantar, sim, a ciclofaixa de uma forma mais bem planejada. Iniciar com um modal e aumentando esse modal de acordo com a utilização. E a quantidade de bicicletas, Rua Solon, Rua Anhaia, são caminhos que eu percorro, é quase que inexistente a presença de bicicletas nesses lugares. Não é que eu estou falando para falar contra, não. É só ir lá e constatar. Aos finais de semana, na Petrônio Portela, eu vejo algumas bicicletas, 3, 4, passeando. Você vê que é uma coisa de passeio com o filho, com a bicicleta pequena. Mas a finalidade dela, ela não está operante por conta da falta de planejamento. Meio de essa transporte falta, mesmo? não está. Então, eu tenho críticas às ciclofaixas, não à cultura do uso da bicicleta. Eu acho extremamente interessante. Eu, quando era jovem, que eu ia trabalhar na fábrica, eu ia de bicicleta. Faz um pouco Ia de tempo. e voltava. Né? Agora, tem pistas, ciclofaixas nas Perdizes que eu quero ver o cara subir. Aquela subida lá Então, entendeu? Só se for de moto. Mas só me permite duas observações, que são, acho que até para ajudar o debate. O senhor tem razão do ponto de vista da necessidade de concluir. O vereador Toninho Vess trouxe aqui uma questão que é mudança de paradigma. Isso significa mudar de fato a cultura das pessoas. É óbvio. Se você trabalhasse com a ideia, vamos fazer um modal aqui, um experimental ali, você não faria o que o jornal constatou, que é a revolução nesse meio. Agora, óbvio, falta concluir. Eu não conheço o exemplo que o senhor deu especificamente, eu conheço outros que de fato ainda não estão conclusos. Mas a Prefeitura ainda tem mais 100 quilômetros de faixas para serem implantadas, que fazem parte desse anel de 400 quilômetros, que vai ajudar, inclusive, a levar as pessoas ou para o terminal, ou para o metrô, ou para lugares em que as pessoas se encontram, shoppings, centros comerciais e assim por diante. Óbvio que vereador, tudo... sai aqui na frente da Câmara, tem a ciclofaixa. Viu a utilização óbvio que eu ouvi a oposição. Eu dei um exemplo para o senhor. Disse aqui, diferente do vereador Toninho Paiva, nós estamos tendo adesões, está melhorando, está ampliando. Em lugares que eu também não via como o senhor, eu estou vendo. E não estou vendo para o lazer, estou vendo para o trabalho. O senhor trabalhava de bicicleta, eu também. E quando o senhor trabalhava de bicicleta, eu não tinha prioridade para bicicleta, andava no meio da rua, com risco de ser acidentado. Aliás, quantos acidentes nós não vimos aqui? O senhor era bom, eu também estou aqui. Agora, eu me lembro do acidente trágico na Paulista, em que o menino perdeu um membro. O senhor deve se lembrar. Por um cara que estava alcoolizado. Já teve acidente lá outra vez. Vários. Então, na faixa reversível, inclusive. Na faixa reversível. Eu acho que nós estamos entrando numa lógica que as pessoas precisam entender. Aliás, faz parte dessa lógica a redução da velocidade. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que elas estão convivendo com outras. O veículo não é um instrumento de morte, é um instrumento de vida, de locomoção. Eu entendo a preocupação do senhor, mas a revolução ela se dá dessa forma, as pessoas vão se convencendo. Então, mas eu acho que mas o principal, que eu acho que aí eu acho que nisso o Haddad, do meu ponto de vista, ele acerta,
é você discutir a cidade, você democratizar a cidade. Quer democratizar a cidade? Então é fechar a Paulista aos domingos, para que as pessoas possam transitar. As pessoas têm que ter calçadas largas para andar na cidade e não só pensar no carro. Então tem que ter ciclofaixa com qualidade. Eu tenho algumas divergências com a ciclofaixa, mas eu nem quero colocar aqui, porque para mim elas são pontuais. Então eu acho que assim, o que vale mais é a discussão do projeto em si, e eu acho que essas coisas pontuais, que eu concordo com o vereador Claudinho, que tem alguns problemas, mas esses problemas pontuais a gente vai se arrumando ao longo do processo. O meu medo é que a gente coloque essas coisas pontuais na frente do projeto e a gente acaba, de certa maneira, a sociedade paulistana, acabando achando que as ciclofaixas é uma coisa ruim por conta das coisas pontuais. Então, assim, é a mudança do paradigma para que a gente possa realmente ter acesso ao espaço da cidade, que todos tenham. Vereador, você acredita que esses viadutos que o CET, eu tenho aí no meu gabinete, eles me deram todo o planejamento das ciclofaixas. São vários viadutos que serão feitos por cima da Marginal Tietê para uso de pedestres e bicicletas. Esse governo vai fazer esses viadutos até o final do mandato? Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se não fizesse a ciclofaixa, ia fazer os viadutos? Mas a ciclofaixa está interferindo não, lá no bairro. O senhor está propondo. Fizesse depois. O senhor está propondo, por conta de um problema pontual, não fazer. Eu acho tão errado isso. Eu acho que assim, nós vamos conviver com ciclofaixa. O comércio vai conviver com ciclofaixa. O vereador trouxe aqui o problema da Mateu Bay. Os comerciantes, porque vai tirar o estacionamento, as pessoas não vêm comprar. Sabe quantas pessoas passam de ônibus na avenida? Muito mais do que usa o carro. Paulo, eu fui comerciante de 17 anos. Eu gostaria de estar na Mateu Bem, eu gostaria que tivesse a faixa de ônibus, porque as pessoas iam andar muito mais na calçada. Mas é óbvio. Porque a pessoa que anda de carro, ela tem que parar. E se ela estiver andando na calçada, ela vai entrar mais fácil no comércio. Antônio Velho, o senhor avançou do ponto de vista da concepção. Os outros ainda estão com dificuldade de avançar. Não os outros, o senhor. Não, os comerciantes, aqueles que acham. Na prática, vereador. Na prática. Nós estamos falando, vereador, o que filosofar, tem mais gente? Entendeu? O que tem mais gente? Nós temos no carro hoje ou no ônibus? Não, tudo bem. No carro ou no ônibus? Vamos pegar um problema. Mas falando de um problema real. Tá bom, vamos no problema real da ciclofaixa. Ministro Petrônio Portela, na freguesia do Ó. Colocaram uma ciclofaixa desde lá do Largo Iracema até Edgar Facó. Ninguém circula na ciclofaixa e trouxe um grande problema para os comerciantes da avenida. Por que ele tem que conviver com o problema? O senhor está fazendo uma afirmação categórica. Ninguém usa a ciclofaixa. Ninguém. Não. Ninguém. Passa lá o dia todo, passar 3 bicicletas é muito. Então não é ninguém. 2 bicicletas então não é ninguém. Não. Os 3 ciclistas que o senhor tem lá não é ninguém. Não, eu estou falando 3, eu nunca vi nenhum. A gente pode nunca vi nenhum, já vi de domingo. Mas vereador Claudinho, queria só colocar. Agora, por que você... Debaixo do monotrilho tem uma ciclofaixa em Amelo, onde eu moro. É verdade. No começo, lá não também, tinha ninguém não lá. tinha ninguém. Literalmente, eu olhava assim, nossa, né? Mas a gente sabe que a mudança de paradigma... Hoje trata-se de um processo. Isso, aos poucos as pessoas vão aderindo bicicletas. Hoje eu vejo já várias pessoas usando para ir até o metrô Linha Verde. Olha, então, assim, isso é um processo. Eu acho que tem horário para bicicleta, porque eu passo em vários lugares que não passa ninguém. Rua da Várzea, eu nunca vi uma única Barra bicicleta Funda. na Rua da Várzea, Barra Funda. Linha do trem. Na Rua do Bosque, nunca vi uma bicicleta na ciclofaixa. Na Rua Solon, nunca vi uma bicicleta. Na Rua Inhaia, parece que eu vi uma vez. Aquelas três que eu vi mas a mudança de paradigma não vai ser de um dia. Você vai ter um processo. Vereador, veja bem. Vamos organizar um clipe só para tratar disso. Ciclovia ciclofaixa. Não, mas vamos fazer lá na freguesia. Vamos colocar uma coisa dentro de uma metodologia de raciocínio. A ciclofaixa, vamos pegar Petrônio Portela. Trouxe um problema, Petrônio? Trouxe. Bom, mas dentro de uma mudança de cultura, vale a pena você passar por esse problema, porque no futuro você vai ter os resultados do planejamento que foi feito agora. Agora, a faixa sai do Largo Iracema e termina em Edgar Facó. Não tem como a pessoa depois ir para outro lugar. Falta uma integração. Por que o comerciante tem que sofrer durante esse ano todo, mais o ano que vem, sem que ela não tenha finalidade? Só está desenhado na rua. O que é o ano todo? E se concluir de Edgar Facó até o acesso ao terminal de ônibus? Não tem como. Por quê? Vai estar fazendo lá a reforma? Não. Está na Inajar. Na Inajar. Na Edgar Facó não tem como passar. Então tem lá uns casos que eu estou falando, são casos então, que eu convivo, entendeu? As questões pontuais, a gente tem razão fazer discussão, inclusive para poder buscar saídas. O senhor tem razão, não estamos dizendo que não tem razão. Mas está no planejamento. Não, nós precisamos fazer que o planejamento... Está no muro. Chegou lá no muro, não sei como é que vai sair. Essa da Rua da Balsa... Vamos brigar pela ponte.
Não, porque Tá é o difícil, jeito. lá tá difícil. Até porque vai Convido ajudar os os senhores. moradores lá na rua. Lá tá difícil. Sim. Tem Sim. coisas que é difícil. Vereador, o senhor volta para a gente falar mais sobre esse assunto nas próximas edições do Falamos, Clipe? falamos. Certamente, porque olha só, Quero falar de bicicleta e de radares. mais pessoas, as pessoas estão acompanhando o Clipe Aliás, eletrônico. a gente podia falar de monotrilho também. Porque parece que aquele monotrilho está custando mais caro do que foi previsto. O O metrô quilômetro do metrô está mais caro que o quilômetro do metrô. É obra de quem? Ó, parece que é do governo É, do estado do da governo do cidade de estado. São Eu Paulo. não tô preocupado com a ciclo da cidade, cidade a de São senhores, Paulo. ó, A né? cidade tem monotrilho. Quero Só para chamar a lembrar. atenção dos senhores, porque enquanto Parado. nós estávamos discutindo, pessoas enviaram perguntas, e agora eu vou ler algumas perguntas e comentários, e cada vereador responde uma, tá legal? Uma eu dirijo, endereçado ao vereador Claudinho de Souza. Enquanto as pessoas, a Ruth das Neves, da Brasilândia, enquanto muitas pessoas falam de Uber e ar-condicionado nos ônibus, nós aqui na Brasilândia precisamos de asfaltamento em muitas ruas. O quanto a Câmara pode ajudar a acelerar esse processo? Olha, os vereadores, todos os vereadores, a arma que ele tem para ajudar o governo dentro dessas ações são as emendas orçamentárias. Eu tenho destinado emendas orçamentárias para o governo. A minha satisfação com o resultado é pequena. No ano passado, eu mandei dinheiro para a subprefeitura da Freguesia do Ó, não executaram um centavo, não executaram. Tive uma reunião recente com o secretário Medeiros, que é o atual secretário da subprefeitura, está dizendo que o Fernando Haddad está liberando uma verba, porque a usina de asfalto está produzindo muito pouco, e que iria dar uma injeção muito boa com relação ao recapeamento. Eu fui lá, estou fazendo minha listinha, estou mandando as ruas lá para a subprefeitura. Sábado eu peguei um buraco, doeu, sabe aquelas batidas da roda, está tão seca. Eu falei, quantas outras pessoas também pegaram esse buraco lá na freguesia do Ó. Então a gente tem tido conversa, chegou um novo subprefeito lá, o Alexandre, me parece um jovem muito bem intencionado, ele não está fazendo distinção se eu sou oposição, se eu sou do PSDB. Eu tenho trabalhado, tenho pedido, se ela for no meu escritório, ela vai ver lá as centenas de ofícios que eu tenho solicitando recapeamento e serviço de tapa-buraco lá na freguesia Brasilândia. Agora, o executivo tem feito ou não tem feito, aí vocês é que tem que avaliar aí no bairro. Outra pergunta, o Jonas Carvalho, da Vila Buarque, aqui região central, manda a seguinte pergunta: o aumento de IPTU para terrenos ociosos pode melhorar a situação dos preços dos terrenos? Há alguma relação? Para você, vereador? Não, assim, quando a Câmara aprovou o aumento, retirou a trava, né? Na realidade, ela retirou a trava e vai aplicar o valor da planta genérica de valores no IPTU, de certa forma, vai fazer com que o proprietário destine a construção e deixe de ter uma reserva para a especulação. Então, isso pode, de fato, dialogar com os valores, porque se você tiver... talvez tenha que agilizar o processo. E se você tiver mais terrenos agora sendo disponibilizados, você pode também ter um impacto no preço, até porque nós estamos vivendo um momento em que a economia não está no momento bom, o que pode também fazer com que haja redução. Eu, num diálogo com o pessoal do Secov, o presidente do Secov na Comissão de Finanças, falava de que não há bolha, mas que pode ter um ajuste, o que pode de fato impactar nos valores dos terrenos. Um recuo, né? Nada que a gente retome os valores de 2008. Assim, segundo eles, não há uma bolha, portanto, não há expectativa de que ocorra aqui o que ocorreu nos Estados Unidos, que é a queda. Na verdade, eles abrupta. recebiam crédito sem comprovação. Não, eles vendiam várias vezes e tinha títulos. Então. Verdade. Bom, próxima pergunta quem mandou foi a Camila Espósito, do Jardim Marajoara, zona sul da cidade. Estamos mais próximos do fim da gestão do que do início. Será que a fila para a creche vai diminuir até o fim de 2016, vereador? Já que o senhor integra a Comissão de Educação? Nós debatemos bastante isso, acho, no Plano Municipal de Educação, né? Eu acho, minha opinião particular, eu acho muito difícil. A única possibilidade seria aí, aumentar a questão dos convênios, ou seja, de o ONG aí administrar os 6, porque a gente não tem terrenos suficientes, não tem processos de você desapropriar terrenos, pode ter um ou outro, mas para você tem que dar conta de 100 mil crianças na fila de espera, né? Eu assim,
a verba que se esperava, que era o convênio do governo federal aqui com o governo municipal, a gente tem percebido que essas verbas não têm vindo, né? Então, mesmo que tivesse aí o terreno, eu acho que tem uma dificuldade orçamentária. O secretário de Finanças esteve recentemente agora, né, Claudinho, na Comissão de Educação. Semana passada. E colocando já uma projeção para 2016. E eles estão colocando, parece que, se eu não me lembro a memória, se não me engano, 80 milhões de verbas próprias para construção de 6, sendo que nesse ano, acho que era 140 milhões. E eles estão colocando praticamente 2 vezes mais de um dinheiro que talvez viria do governo federal. Então, assim, outras vezes era para ter vindo no orçamento o dinheiro do governo federal e esses convênios realmente não foram firmados. Agora, com a crise ainda, eu fico muito preocupado de a gente colocar pouca verba própria para a construção de 6 e esperar que se firme um convênio que eu acho que está difícil de acontecer, no meu ponto de vista. Quer comentar, vereador? O senhor Olha, também integra a Comissão de Educação. O que eu vejo com as creches é o seguinte: quando o governo anterior iniciou a gestão, tinha 74 mil crianças matriculadas. Na gestão do Schneider? Do Serra Kassab. E Secretário aí, Schneider, né? Alexandre Schneider. ele teve um período lá. Bom, então, o que ocorre? Começou a ter o serviço, a qualidade que é ofertado hoje nas creches municipais, que continua sendo, não é porque mudou o governo, a qualidade é atestada. Isso seduziu as famílias paulistanas a colocar suas crianças na creche. Famílias de classe média não colocavam, creche pública não colocavam. Então havia, e até porque era muito difícil. A partir do momento que a vizinha conseguiu, o cunhado conseguiu, começou a estimular as pessoas a procurarem as creches públicas da cidade. Então a quantidade de pessoas que começaram a ingressar na lista de espera começou a aumentar muito, muito. E não tem distinção, a democracia, ela não fala, olha, você é mais pobre, você tem o direito. Você é mais rico, você não tem o direito. Não, ela é para todos. É a universalização da educação então, infantil, como né? muita gente começou a procurar, a capacidade do governo, até mesmo que tenha gestão, que tenha vontade, para você materializar tudo isso é muito difícil. Então, as creches conveniadas, elas são, e foram no governo passado, uma grande saída para aumentar o número de crianças matriculadas. Então, vai aumentar as vagas, vai aumentar a demanda, mais gente vai querer creche, então não está tão fácil de resolver. Não. Posso fazer só uma Claro, observação? por favor, Eu acho vereador. que tanto o vereador Toninho quanto o vereador Claudinho têm acompanhado. A Câmara acabou de fazer um debate e aprovou o Plano Municipal de Educação e o prefeito sancionou. E, assim, uma das coisas importantes foi o aumento de recursos de 31% para 33% para a educação, o que significa 700 milhões. O orçamento que nós recebemos na sexta-feira já indica os 33%, 0,1%, né, o que dá um alento para tentar melhorar e minimizar essa situação das vagas. O prefeito tem um compromisso, nós vamos acompanhar para cobrar. Eu, particularmente, acredito que a gente vai conseguir atingir a meta. Agora, óbvio, tem as observações feitas, eu respeito as posições, nós precisamos acompanhar. Eu acho que a saída é a questão dos convênios e buscar, onde tiver ainda espaço, a construção de unidades da prefeitura. Perfeito. Eu Pois não, só vereador. comentar uma coisa que eu acho importante, né? É claro, a gente está numa situação que você tem que dar o atendimento para a criança. E o conveniamento acaba sendo uma opção mais fácil, porque você transfere a responsabilidade de achar o espaço para a ONG e de passar o dinheiro para que ela alugue o espaço, para que ela faça tudo isso. Só que também tem um problema, e isso também a gente tem que saber. Apesar de achar que assim, olha, é o possível hoje, mas a gente tem que sempre, eu acho que como legisladores, eu acho que principalmente o executivo, tem que sempre ter uma espécie de inovação para tentar sempre superar os obstáculos. E o que a gente tem colocado aqui é o seguinte, né? Os profissionais dos 6 indiretos, eles trabalham 8 horas, enquanto os do direto trabalham 6 horas. Os dos 6 indiretos, eles geralmente, as entidades, não têm verba. Porque, assim, para a prefeitura compensa ter essas indiretas, porque ela repassa por criança, né, se você comparar de direto para indireto, né, um valor bem menor. Então, assim, esses profissionais ganham menos, trabalham mais e eles não têm formação continuada, que na rede direta tem. Então, eu estou falando assim, tá? E eu tenho um pouco de divergência contra as indiretas, e os vereadores sabem disso.
Agora, eu também tenho sensibilidade que a gente tem um atendimento a ser feito, isso é fato. Mas a população tem que saber assim, que na indireta a gente precariza a educação e tira a responsabilidade do Estado. Na própria conversa que nós tivemos com o secretário, parece que ele tá colocando para o ano que vem, se eu não me engano, 1 bilhão e 700 milhões para conveniamento, que vai gastar para conveniamento, é quase 2 bilhões. Para mim, isso é um escândalo, porque você nunca vai reverter a questão de conveniamento se você ficar jogando valores astronômicos na política de conveniamento. E aí, assim, eu tenho certeza que os vereadores assim fizeram, a gente sabe que tem conveniamentos, ONG, que fazem trabalho fantástico, que fazem tripas ao coração para conseguir dar um bom atendimento, que fazem até seus bingos ou questões extras para poder conseguir recurso para dar um atendimento tão igual à educação direta, no caso, né, da SEI direta. Mas também a gente sabe de lugares precários que alguns conveniamentos são colocados, né, que a criança não tem espaço para brincar, que a criança não tem. Então, assim, é um debate a ser feito. Quer dizer, a gente sabe que é uma necessidade, porque você tem que dar o atendimento, e a obrigação do Estado ou da Prefeitura é dar o atendimento. Mas a gente também tem que, aos poucos, inverter a lógica para conseguir dar uma maior qualidade para o atendimento. Perfeito. Alguém comenta? Não, eu queria só fazer um comentário. Acho que o vereador... Pois não, vereador. Essa é uma realidade, né? Ela não é de hoje, ela é uma realidade que se arrasta. Você tem nas creches conveniadas funcionários ganhando menos do que nas creches diretas. Só tem um reparo, é que as creches conveniadas também precisam ter profissionais com nível superior. Então, tem o prazo, teve todas as mudanças, mas assim, você hoje já tem nas creches conveniadas funcionários que têm uma qualificação melhor do que tinha antes, porque antes elas não tinham nem a formação superior, né? Então, acho que isso avançou. Nós precisamos fazer avançar. E eu tenho certeza que se o senhor olhar com os olhos da sensibilidade, do bom senso, é verdade. Quase 2 bilhões é uma grana considerável, mas a gente também está tentando equacionar um problema que é triste para 100 mil crianças que estão sem uma vaga. Então, é de fato a necessidade do equilíbrio. Nós precisamos continuar, como legislador e o executivo, buscando uma saída que equacione essa situação que é difícil. Nós tivemos a oportunidade de fazer debate na Comissão de Finanças, vocês na Comissão de Educação, na questão do plano, e a gente percebeu isso. Há um problema grave. Então, a gente podia dizer, bom, precisamos melhorar a qualidade também dos que estão nas creches conveniadas. É verdade também. Agora, para fazer isso, você vai ter que pôr mais recurso e continua numa lógica que é a que o senhor não defende. Agora, viu, vereador, eu com relação às conveniadas, eu falei no início da minha fala, a qualidade tem sido, como é que fala, atestada e aprovada. E manifestado que tem qualidade. São 5 alimentações para as crianças, tem obrigatoriedade de profissionais com qualificação. Eu também vejo um cuidado da os Secretaria prédios Municipal são de Educação avaliados pela detecta que eles não fazem um bom trabalho. Os próprios prédios são avaliados pela Secretaria, entendeu? E o vereador Toninho Vespo sabe que na campanha o PT assumiu o compromisso que hoje é muito cobrado pelos eleitores com relação a zerar as vagas de creche. Então, eu acho que todo esforço que a administração atual fizer está tentando honrar o que foi prometido lá atrás. Se não conseguir, tem que justificar, porque senão... Né? Certamente. Olha, infelizmente, vereador Claudinho, vereador Paulo Fiorilo e vereador Toninho Véspero, chegamos ao final do Clipe Eletrônico. Eu agradeço ao Renato Gonçalves da Vila Brasilândia, perguntando se as tendas vão voltar. Naturalmente, falando da dengue, vou falar com a Secretaria de Saúde e falo com você no próximo programa. E a Priscila dos Santos quer saber como a cidade vai ficar após as mudanças na lei de zoneamento. Vamos aguardar as mudanças, né? Depois a gente volta a falar aqui no programa, tá legal? Muito obrigado pela participação, muitas mensagens, muitas perguntas. Ainda dá tempo da saudação final dos vereadores. Vereador Claudinho, meu muito obrigado. Sua saudação final ao nosso público. Eu que agradeço aí pela oportunidade de cumprimentar aí toda a produção do TV Câmara, cumprimentar os meus parceiros, o segundo melhor vereador da Câmara Municipal, e o terceiro vereador Toninho Véspero. Só posso dizer que ele é o primeiro, primeiro, né? Mas perguntar quem que é o primeiro. primeiro. Não, o primeiro deve ser ele, né? Com certeza eu não falaria. É uma brincadeira que eu faço com o Paulinho há muito tempo. Verdade.
que ele, se não é o melhor, é um dos melhores vereadores dessa casa. Muito Só obrigado. Não me promoveu para o primeiro. Ainda não. Muito obrigado aos colegas, companheiros e a apresentação. O e-mail do vereador é o claudinho@câmara.sp.gov.br, o telefone é o 3396-4255. Saudação final do vereador Paulo Fiorilo. Eu queria agradecer o convite e também a mesma recíproca aqui ao vereador Claudinho pelo respeito. Já tive a oportunidade de ter sido vereador com ele numa outra legislatura. É uma pessoa que tem um trabalho que é respeitado na região, então eu acho que aqui a gente tenta fazer um debate sempre num bom nível. O vereador Vespoli, que é lá da minha região, e que também tem, nós temos as nossas divergências, mas nós temos muitos pontos em comum. Então, obrigado ao telespectador que nos acompanhou e vamos continuar aqui nos próximos clipes eletrônicos, com certeza. Certamente, fiorilo@ig.com.br, mas eu peço que o senhor... telefone, 3396-4513. Legal, olha só. Saudação final do vereador Toninho Vespoli do PSOL, por favor, vereador. Bom, queria agradecer aqui toda a equipe aqui da TV Câmara pelo convite e também agradecer os vereadores, acho que o debate aqui. Eu acho que o importante é isso, acho que é a divergência, né? Porque se nós três aqui colocássemos sempre pontos de vista semelhantes, isso aqui ia ficar muito chato. Acho que o bom da sociedade é isso. Eu falo, brincando no texto, sou professor, falo assim, o que enriquece a sociedade, para os meus alunos, eu falo sempre isso, várias tribos, né? Quer dizer, as várias linhas de pensamento e a gente poder divergir e, às vezes, chegar em consenso e, às vezes, não. Né? Nem sempre porque a gente vamos divergir, somos necessariamente, vamos chegar a consenso. Mas eu acho que é isso que faz da riqueza da nossa sociedade, a divergência. Toninho Vespoli, @câmara.sp.gov.br, o telefone do gabinete é o 3396-5020. Resultado do clipe eletrônico? 2 ideias de projetos de lei, podemos considerar. Um projeto de lei com 2 ideias que serão agregadas e com a autoria dos 2 vereadores. Isso é muito bom. Infelizmente, nós não temos mais tempo por uma razão muito simples. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, a Carol Câmara vem aí para comandar a transmissão da sessão plenária, tá legal? Mas eu tenho um novo encontro com você depois de amanhã, com mais uma edição do Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.